Doutor Belísio Neto, médico geriatra, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Doutor Belísio, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a todos os ouvintes, a todos os internautas. Mais uma vez, um prazer, uma satisfação participar aqui do quadro Check-up no rádio. E novembro não poderia ser diferente, tratar um pouco da saúde do homem. Envelhecimento e a saúde do homem idoso. É só a próstata? Pois bem, esse mês de novembro é um mês que a gente faz alusão à saúde do homem, principalmente o exame da próstata, né? Acredito que por muito tempo isso foi tabu, hoje já tem mudado, mas a minha fala hoje é mais para pontuar o que é que a gente pode pensar na saúde do homem, além da próstata, principalmente o homem que está envelhecendo, né? A gente sabe da dificuldade que os homens têm de buscar a saúde, principalmente o homem idoso que teve a sua fase de adulto, jovem, de criança, em uma época onde a informação era mais precária, então ele criou certos valores, experiências que são um pouco diferentes das nossas hoje. Então é uma dificuldade, o homem, eu até outra vez, não sei se foi o ano passado, a gente até observou que as próprias perguntas, quando são relacionadas à saúde do homem, as mulheres é quem fazem em relação ao marido. O esposo quer saber disso. Exatamente. Né? Então, a nossa fala é exatamente o que é que tem além da próstata. Logicamente que a próstata a gente tem que ter um órgão masculino que dá câncer, a principal causa de câncer no homem. A exceção do câncer de pele não melanocítico é a próstata, é um câncer que quando em idades de 40, 50 anos eles são mais agressivos e é onde são potencialmente tratáveis, por isso que se recomenda fazer o toque, o exame de sangue da próstata entre 40 e 50 anos. No idoso esse câncer ele é mais indolente, ele existe também à medida que a idade à medida que a gente nós envelhecemos, esse câncer ele aumenta a incidência, qualquer câncer aumenta a incidência de aparecimento, entretanto ele é mais indolente, ele é menos agressivo e o tratamento, a depender da capacidade funcional do indivíduo, ele pode variar. Então, preocupa também, está no rol de preocupações, mas a gente não sai mais tanto, principalmente nos idosos acima de 75 anos, aqueles acima de 80, a gente não sai mais rastreando todo mundo por causa da velocidade com que esse câncer vai trazer prejuízos para o indivíduo em virtude do número de anos que ele ainda tem a viver. Então, o câncer de próstata ele é mais lento, a agressividade dele. Então, além da próstata, os homens idosos também têm outros órgãos, né? Eles têm o pênis, né? O pênis é uma área onde a sujeira, eu diria, a má higiene é o principal fator de risco para câncer de pênis. Existe câncer do pênis e a forma para a gente poder fazer a prevenção, orientar uma boa higiene do pênis está diretamente relacionado, inclusive nos idosos mais dependentes. Essa higiene ela é fundamental, porque além do câncer, Marcos, ela também pode favorecer, pode deixar mais predisponente a questão de infecções. Rapaz, gostei, viu, das camisas que aí chegaram. É a próxima pauta aqui. Alguém que marcou tá mandando embora agora. Rapaz, eu né? gostei. Dessa... No horário, Geraldinho fica à vontade. Não, vai para ir embora, né? Você ficou nervoso, já? Fica à vontade para ir embora, né? Pois bem, então a gente recomenda também que as pessoas fiquem atentas, principalmente aqueles idosos que não têm mais a cognição, a lucidez, a capacidade de discernimento de fazer a própria higiene do seu órgão genital. Os cuidadores terem atenção nesse sentido que a gente falou, não só o câncer de pênis, mas também infecções ali na região do pênis. Então, não só de capacidade de lucidez e discernimento, mas também de limitações físicas. Ele não consegue muitas vezes tomar um banho só, se agachar. Então, o câncer de pênis também é um evento, uma doença que pode ser prevenível, é uma doença exclusivamente do homem. Uma outra doença, Marcos, que está muito... Rapaz, muito obrigado. Tratamento VIP, cafezinho, uma água. Só faltou o biscoitinho só, né? E vai os colegas do Flamengo também, bom, veja as camisas como são lindas. Então, uma outra doença... O Flamengo só gosta de chocolate, né? Eita! Uma outra doença, na verdade, assim, relacionada
nessa linhagem do câncer, que a gente sabe que a prevenção, as pessoas geralmente vão fazer um check-up, elas acham que só tem o coração, né? Vão fazer um check-up cardiológico. Mas elas também têm o câncer, tem o humor, tem a questão da saúde mental. Então, assim, a gente vai nessa linha de uma prevenção geral. O homem também tem intestino. O intestino é uma área onde tem doenças relacionadas ao intestino, mas o câncer de intestino ele tem uma prevalência maior no sexo masculino. Então, a saúde intestinal do homem, o homem tem que prestar atenção que a partir de 50 anos, todas as pessoas precisam fazer um exame de colonoscopia, todas as pessoas, principalmente os homens que são adeptos ao mau hábito do tabagismo, eles precisam fazer um ultrassom para rastrear, para prevenir aneurisma de aorta abdominal, que é o aneurisma. É uma espécie de uma bolsa que se forma na principal artéria do organismo, na região abdominal. Então essa artéria, nos pacientes tabagistas, esse tipo de doença, o aneurisma de aorta, ele deve ser buscado ativamente a partir dos 50 anos, através de um ultrassom de abdômen. Então são doenças do homem, né? O câncer de intestino ainda mais no homem, o aneurisma de aorta no homem tabagista deve ser ativamente buscado. A colonoscopia, como eu falei, a partir de 50 anos, a não ser que você tenha história familiar de câncer de intestino, você tem que buscar até antes esse exame, mas fundamentalmente, Marcos, a busca da saúde. O que a gente está aqui é tentando ver se o homem busca saúde, vai ao posto de saúde, vai ao médico, porque eles são muito mais essa região anorretal, a gente falou de órgão genital, câncer de intestino, câncer de reto. É uma região que eles só vão mesmo quando não conseguem mais suportar. Então, a saúde preventiva é uma forma de você envelhecer com saúde, e o homem precisa quebrar esse tabu de cuidar da sua saúde, não só essa saúde íntima, mas também o homem também tem hipertensão, o homem tem também saúde mental, o homem também tem depressão, o homem também tem ansiedade, isso para eles é ainda mais difícil de se acessar, eles não aceitam, muitas vezes são pouco reconhecido por eles mesmos, eles acham que não, é da personalidade, eu sou irritado, eu sou assim mesmo, eu sou estressado, então não reconhece que isso é uma saúde mental e prejudica toda a convivência com a família. Se saúde física eles já são mais problemáticos, imagine a saúde mental, que existe todo um estigma. Então a mensagem é de que, mesmo saudável, a partir de 50 anos, a partir de 40, 50 anos, cuide da próstata, mas cuide também da saúde em geral, da saúde mental, cuide da saúde óssea, muscular, cuide do seu check-up anual. Esses dias eu estava vendo que aquele Roberto Justus foi diagnosticado com câncer num exame de rotina, não sentia nada. E essa é a grande vantagem de você periodicamente fazer o check-up. De você conseguir detectar a doença antes e você tratar. Ele vai tratar, pegou no começo a doença, e você deve buscar não só fazer atividade física, não só se alimentar bem, não só evitar o cigarro. A incidência de tabagismo é muito maior no sexo masculino. Lógico que as mulheres, elas parecem que querem também ganhar esse título, mas ainda não conseguiram. Esse péssimo título que é do tabagismo. A incidência de câncer de pulmão nas mulheres vem aumentando em virtude do aumento do mau hábito do tabagismo. Então, o homem ele tem um hábito de fumar muito maior do que a mulher. Consequentemente, os cânceres relacionados ao cigarro, em especial o câncer de pulmão, ele também tem uma incidência maior. Então, busquem a saúde, busquem fazer sua consulta rotineira, não só a próstata. Lembre-se que você tem todo um contexto. Acabe com essa história de que homem deve trabalhar, não tem tempo, que só consegue trabalhar se tiver bem de saúde. Com relação a essa questão da próstata, né? Qual é o risco de você, por exemplo, diagnosticar um pouco mais tarde? Traz mais prejuízo para a recuperação? Traz. Se tiver, você atrasar, né, o diagnóstico, o câncer ele vai invadindo outras estruturas, ele vai aumentando
o seu tamanho, vai invadindo outras estruturas, dando metástase e assim por diante. Então, a capacidade o potencial que o tratamento tem de curar, ele vai se perdendo. Quando você trata no início, precocemente, você extirpa aquela doença com muito mais facilidades. Então, a ideia é não só quando você tem um sintoma, mas principalmente quando você chega numa certa idade, ou você tem uma genética que você consegue detectar mesmo antes dessa doença dar os sintomas. A possibilidade de cura é muito maior. Se tiver avançado, muitas vezes a gente nem consegue fazer mais o tratamento. Por que que os homens às vezes têm vergonha ou têm medo de procurar, por exemplo, o médico, fazer o check-up, fazer o exame da próstata? Isso, Marcos, assim, a gente acredita que é cultural, né? O homem ele tem essas restrições, e principalmente o homem que viveu em uma época onde os recursos de saúde não existiam, não eram assim tão disponíveis como são hoje. Ia no médico quando quebrava uma perna, ia no médico quando tinha uma infecção, não conseguia mais ficar em casa, mas eles tentavam a toda forma resolver aquilo sem precisar. Então eles até têm assim como uma marca de satisfação pessoal. Olha, estou vindo a primeira vez no médico, eu nunca fui a médico, nunca fui... Isso não é bacana. Isso era para ser um demérito. Era para chegar, olha, eu sempre vou ao médico e graças a Deus eu tenho minha saúde preservada, consegui detectar algumas doenças e hoje estou aqui com 90, 100 anos, com qualidade, sem depender de ninguém do ponto de vista físico. Então, esse é que deveria ser o seu foco, não se orgulhar porque veio ao médico e quando veio já não tinha mais muito o que se fazer. Tem que mudar essa cultura, então eu acredito que seja cultural. A gente envelhece, tudo envelhece, não só a próstata, envelhece o cérebro, envelhece, como eu falei, o intestino, envelhece o rim, envelhece. Então o homem precisa de orientações, precisa de busca ativa de algumas doenças que são protocoladas, são padronizadas, como é que a gente vai buscar. Precisa ser visto, precisa ser ouvido, precisa ser examinado, porque à medida que a gente envelhece, o risco de doenças crônico-degenerativas aumenta a incidência de hipertensão, aumenta a incidência de diabetes, aumenta a incidência de transtorno do sono, aumenta a incidência de doenças relacionadas à memória, doenças osteoarticulares. Então, não é só a próstata, o homem tem que buscar a saúde e essa questão cultural, eu acredito que seja cultural mesmo, eles desde a questão da pré-história saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa e assim por diante. O Flávio tem 46 anos e pergunta: doutor Belize, é verdade que o exame do toque é fake? O importante é fazer o de sangue? Fake é o contrário. O que é que acontece? O exame de sangue, ele consegue identificar precocemente uma parte do câncer, mas, supor, 70% em média. Agora, ele quando é associado ao toque, ou seja, eles se complementam. Não é que você fazendo não vai fazer o outro, não. Ele quando complementado com o toque retal, ele tem uma sensibilidade de identificar precocemente muito acima de 90%. Então, sozinho o exame de sangue, ele deixa passar batido 30%. Ele, quando associado ao toque, ele tem uma eficácia maior do que 90%. Então, o que é que a gente lembra? Não exclui o outro, não. Tem que ser os dois juntos. E ainda não existe esse exame que substitua o toque, no sentido de você conseguir efetivamente rastrear, de identificar com antecedência, com precocidade, os cânceres de próstata. O ouvinte pergunta: meu pai tem 56 anos e nunca fez o exame da próstata. Ainda está em tempo de fazer? Tem, aí é que tem mesmo. Lógico que ele perdeu alguns anos, né? Se vier a ter alguma... se vier a se identificar alguma doença, essa doença pode ter aí alguns anos já de progressão. Mas ainda ele não passou assim tanto do tempo, não. Ele tem
muito tempo pela frente, então tem que começar a fazer. Então, não é que você também, é uma boa pergunta, que você passou de 40, 50 anos, você, agora não vale mais a pena. Sim, vale. Quando é que a gente para de fazer essa prevenção? Algumas entidades, algumas sociedades internacionais, e até mesmo a brasileira, elas estimam que a partir de 70, 75 anos, a gente não rastreie mais, a gente não precisa você ficar fazendo toque e PSA depois dessa idade, caso o paciente não tenha mais de 10 anos de estimativa de vida. Se for aquele idoso robusto, você sabe que ele vai viver mais 10 anos para frente, você vale sim a pena rastrear. Isso se ele não tiver nenhum sintoma, você for simplesmente buscar preventivamente, de maneira precoce, em forma de check-up, mas se ele tem sintomas, e aí não tem idade não, ele pode ter qualquer idade, se ele está com sintoma na próstata, você pode pedir qualquer exame, porque aí para de ser prevenção, você vai buscar um sintoma, vai buscar tratar alguma coisa que já está instalada. Então, em média, você tende a parar de pedir os exames de prevenção da próstata a partir de 70, 75 anos, mas se o paciente não tiver mais assim uma estimativa, tem um cálculo que a gente faz uma estimativa de vida de 10 anos. Hoje a gente sabe que as pessoas idosas estão aumentando o número delas, então provavelmente no futuro breve esse rastreio possa ser aumentado, você precise ir até mais anos, porque cada vez mais pessoas de 90 anos, pessoas de 100 anos estão aí convivendo conosco, e isso pode, mas hoje a gente só depois de 70, 75 anos, isso se a pessoa idosa não tiver ali mais 10 anos de vida. Agora, a partir de que idade o ideal de você procurar, por exemplo, para fazer o exame de próstata, é a partir dos 40 anos realmente? Isso se você for uma pessoa que não tem histórico familiar, né? Há algumas divergências mas em média, Marcos, é 40 anos, 45 anos. Nesse intervalo, de 40 a 45. 40 e 45, porque assim, algumas sociedades recomendam com 45, outras com 40, entendeu? Então, depois de 40 anos, você já começa a ficar, se organizar para ir fazer o exame da próstata. Não só o de sangue, mas complementar ele com o toque para se conseguir ter eficácia na busca desse câncer. Aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte pergunta: que hábitos de vida conseguem prevenir o câncer de próstata? Bom, hábitos de vida saudáveis. Existem alguns hábitos que eles conseguem evitar doenças cardíacas, evitar doenças no cérebro e, consequentemente, conseguem evitar cânceres. Mas o câncer, ele tem alguns hábitos assim que são mais específicos, como por exemplo alimentos industrializados, enlatados, alimentos defumados, exposição exposição a algumas situações ambientais, inalação de algumas substâncias. Então, principalmente na alimentação, os carcinógenos, os alimentos, as substâncias que podem facilitar o aparecimento do câncer, eles têm alto nível eu diria, de industrialização. São enlatados, defumados, são alimentos que têm substâncias que o pessoal chama de substâncias químicas tóxicas. Então, esses são a principal forma de prevenir, além de hábitos saudáveis. A gente sabe que a atividade física previne câncer, a gente sabe que o tabagismo ele aumenta a incidência de diversos cânceres, não só no pulmão, e a alimentação, principalmente evitando os carcinógenos. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, meu amigo. Eu acho que para essa doença, doutor, é melhor nem esperar para quem tem histórico de câncer na família. Chegou a idade, fazer. Porque meu pai quase que morre com essa história. E tá correto, ouvinte? Tá, porque assim, a gente não diz... Isso aqui não é minha opinião, entendeu? Eu tô expondo o que é que as diretrizes internacionais dizem. E depois de 40 anos, em média, você não precisa ter, quando tem histórico familiar, que você tem que fazer antes disso, entendeu, Marcos?
Então, depois de 40 anos, realmente não tem essa história de ter tido na família ou não. Você tem que fazer o exame. Mas isso não é uma opinião minha, isso é o que recomenda a literatura, é o que recomenda as orientações, os guidelines, os manuais, as diretrizes, os protocolos internacionais. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 7h46, doutor Belísio.